Diga assim: fé é a arte de ver o invisível. Eu preguei a primeira mensagem no domingo, tem uns 20 dias, quarta-feira, e hoje eu acredito que é a parte 3 dessa mensagem. Então, como o texto base é 2 Coríntios 4, nós vamos começar lá. Perfeito? Quem está preparado aí? Então vamos embora. Olha para o teu vizinho e diga: apertou o cinto. Não fixando os olhos, não considerando, não atentando nós nas coisas que, mas nas coisas que não, porque tudo que se vê é temporal, e as coisas que não se veem são o quê? Mas a gente passou tanto tempo habituado no natural, considerando o natural, convivendo no natural, crescemos em um mundo que é baseado nos sentidos físicos, mas agora a Bíblia nos chama a viver pelo plano original de Deus, que é voltar a andar ou viver pela fé. 2 Coríntios 5, 7, o apóstolo Paulo disse: andamos por fé e não pelos sentidos. Quando ele fala vista, está falando dos sentidos físicos. Se você pegar alguém que trabalha muito na questão do intelecto, da razão, essa pessoa vai dizer: é loucura isso. Como viver uma vida não baseada naquilo que não se vê. Só que Paulo está falando para a igreja na Grécia, para o berço da filosofia, da razão, do entendimento e do conhecimento. Os gregos eram considerados intelectuais, e agora Paulo está ensinando a ver o que não se vê. Como ver aquilo que não se vê. Às vezes parece que o crente está andando ou dando passos em escuro. Muitas vezes uma pessoa, certa vez, disse para mim: eu não, como é que eu posso dizer? Fé não é dar passos no escuro. Por mais que você não veja, mas você tem uma convicção por dentro de quem está com você no processo. Você não sabe como isso vai se resolver, mas você sabe que vai se resolver. Os elementos que Deus vai usar você não entende, mas você confia naquele que vai usar os elementos. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus precisa ajustar as imagens do nosso coração. Lá no livro de Gênesis, capítulo número 13, verso 14, onde a gente parou, vamos lá. Tenha um pouco de paciência comigo hoje. O Senhor quer mudar algumas imagens no seu coração. Quando eu me converti e aprendi sobre a palavra da fé, foi muito ensinado sobre o poder de nossas palavras. Mas naquela época, poucas coisas eu ouvi sobre a mudança do coração, sobre aprender a guardar o coração e as imagens do coração. Romanos 10, verso 9 diz: a palavra da fé está na tua boca e no teu coração. E essa é a palavra da fé que pregamos. Com o coração se crê e com a boca se faz confissão para salvação. A salvação começa com a crença no coração. A parte mais importante é o coração. Muitas vezes a gente está lidando com coisas externas e não com o coração. E a palavra de Deus, ela tem um poder extraordinário. Acho que agora deu uma mudança aqui no meu retorno. A palavra de Deus em Hebreus 4 diz que ela é como uma espada de 2 gumes. Ela consegue penetrar todas as divisões do ser humano. A Bíblia fala que nós somos seres triunos: espírito, alma e corpo. Em 1 Tessalonicenses 5:23 fala sobre isso. Quem nasce de novo, quem é o nosso ser real? Diga assim: eu sou um espírito que possui uma alma e habita em um corpo. A alma é a junção da mente, vontade e emoções. E ela precisa ser salva todos os dias pela palavra de Deus. Ela não nasceu de novo. Há muitas coisas na nossa alma que ainda estão ligadas ao velho homem. O velho homem morreu, mas ele deixou hábitos, vestígios, padrões. Só que agora existe um novo padrão. Eu nasci de novo.
E Deus quer transformar a minha mentalidade. Por isso que Ele enviou a mente de Cristo. Em 1 Coríntios 2, Paulo diz que agora nós temos a mente de Cristo. Então, Deus quer que você viva na terra, mas com a perspectiva celestial. Na oração do Pai Nosso, Jesus disse: seja feita a tua vontade na terra como é. Não é o contrário, nós queremos o contrário. É por isso que fé não é o resultado da vontade própria, do esforço humano, mas é da entrega. Porque Deus não vai fazer o que você quer, Deus vai fazer o que é melhor para você. A gente entende isso no sentido de paternidade. Como pai e mãe, por mais que seu filho lhe peça algo, mas você vai dar para ele aquilo que é melhor. Sim ou não? Sim. Então fica feliz, porque o melhor de Deus é melhor de verdade. O teu melhor não é nem páreo para o melhor de Deus. Jeremias 29:11, ele diz: eu é que sei os planos e os pensamentos que eu tenho sobre vós. São planos de paz, de bem, de não causar dano algum. Então os planos de Deus são melhores. Olha para o teu vizinho e diga: pode jogar sua vontade fora. Diga: a dele é melhor. Seus planos são maiores. Muitas vezes no meio do caminho pode haver cisternas, calabouços, calúnias, mas tem uma coisa preparada para você: governo, reinar em vida. É por isso que o que você está passando e vivendo não é o seu destino final, é só uma fase. Paulo diz: não atentando nós nas coisas que se veem, porque tudo que eu vejo é... Eu tenho uma notícia boa para você: o que você está passando vai passar. Tanto bom como ruim vai passar, mas tem algo que é eterno e perdura para sempre. Então a gente precisa entender isso, amém? Só que fé é a arte de ver aquilo que não se vê no natural. É ver os fatos pela perspectiva divina. É viver na perspectiva da verdadeira realidade, que é muito superior à realidade natural. Só que a gente está tão embasado, enredado pelo natural, que não percebe que muitas das vezes a nossa forma de responder a um problema ou de agir na vida está baseada em uma necessidade ou em uma circunstância, e não na verdadeira verdade. Quantas coisas falamos, agimos de acordo com uma necessidade ou com uma circunstância, mas não como resposta da verdadeira verdade, que é a palavra de Deus. Andar por fé é responder à verdade, é ver como Deus vê. Existe uma perspectiva divina desde que Deus criou o ser humano para que o homem vivesse. Ele comeria da árvore da vida e os olhos do entendimento se abririam para enxergar como ele enxerga. Mas o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e os olhos se abriram, mas para enxergar agora, não baseada na verdade, na realidade, na perspectiva divina. O homem decai dessa posição. Jesus vem e nos resgata desse lugar. Por isso que ele disse: eu vim buscar o que se havia perdido e não quem se perdeu. Agora você tem uma posição de justiça. E o que é forte no Evangelho é que no Evangelho se revela a justiça de Deus. Agora você tem uma posição correta diante do Pai. Você é um filho amado e você está em um lugar onde tudo já foi feito em Cristo Jesus. Só que nesse lugar eu preciso entender o que é legal, aquilo que me pertence, e entender o lado vital, a ação do Espírito Santo e da palavra de Deus, fazendo eu e você possuir tudo que nos pertence. É por isso que Evangelho não é uma religião, é relacionamento. Eu não vim aqui para ter um momento religioso ou cumprir uma regra religiosa, porque as pessoas têm rotinas religiosas. Eu vim aqui essa noite para ouvir do Senhor, para ter comunhão com Ele, amém? E me alimentar de Sua palavra. Quem veio se alimentar? Então vamos lá, vamos começar. Eu estou dando uma base muito extensa. Gênesis capítulo 13, verso 14. Pega o dedo de profeta, olha para o irmão mais lindo que está do seu lado. Não precisa olhar para mim. Desculpa. Diga: o que você vê em seu coração é o que você verá manifesta em sua vida. Uma vez eu conversava com uma jovem que ela tinha se divorciado e ela disse: eu não me vejo com ninguém. Eu disse: por isso que você está só. Nunca vai se manifestar aquilo que você não vê. Eu não me vejo curado. Você pode ouvir 1000 sermões sobre cura. Enquanto Deus não mudar a imagem que você tem nessa área,
essa área não vai se manifestar em você. É por isso que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. A primeira parte da espada é entrar em você, ela te confronta. E ela muda em você algo e de você sai com vida para transformar os outros. São dois lados da espada. Amém? Deus nunca fala para te condenar. Pode te confrontar, mas é sempre para te mudar e te fazer o bem. Toda correção de Deus traz benefício para mim e para você. Mexe com a gente por causa das crenças. E o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: levanta agora os olhos e olhe do lugar onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Se você olhar dessa forma, você vai ver que isso faz um formato de uma cruz. Pois toda a terra que você vê, eu dou a você e a seus descendentes para sempre. Que terra ele receberia que ele visse? Diga assim: toda a terra que você vê, eu lhe dou. O que Abraão receberia? Aleluia. Então ele percorre essa terra na visão do coração. Não tinha como fisicamente ele fazer isso. A Bíblia diz, depois que Deus fala com ele, ele se mudou para os cavalhais de Manre, no versículo de número 16. Só que tem algo interessante. Provérbios 4:23, vamos lá. O princípio de Deus é esse: veja primeiro e você terá. O diabo vai usar a imagem dos traumas, tudo que você sofreu, passou, para te aprisionar na ofensa. Mas Deus vai usar uma imagem, e a imagem perfeita dele é Jesus Cristo. O amor de Deus expressa em ação para transformar a sua vida. Por isso que 1 João 4,18 diz: aquele que tem medo não foi aperfeiçoado no amor. Em outra versão diz: não sabe que foi amado. Quando nós estamos se preocupando, é porque nós não estamos habitando no amor de Deus. Aquele que teme não sabe que é amado. No dia que a revelação do amor de Deus chegar no teu coração, o medo não vai dominar mais sua vida. As preocupações não vão te controlar. Por quê? Porque eu não posso saber, eu não sei como isso vai ser pago, mas eu sei quem me ama e que Ele é meu provedor. Eu não sei como essa coisa vai cooperar para mim, mas eu sei que Ele me ama e no final isso vai se transformar em bênção. O perfeito amor lança fora todo. Ele muda o seu mundo interno e automaticamente muda o seu mundo externo. É o amor de Deus que faz isso. Só que tem algo aqui: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu. Todos os dias o diabo vai tentar encher sua mente para você meditar em uma imagem, para que isso crie e escreva coisas no seu coração. Isaías capítulo 26, vamos lá. Aleluia. Isaías capítulo 26. Você vai me entender o que é que eu quero falar hoje. Isaías 26, verso 3. Quem achou, diga amém. Eu amo minha sogra. Tiana está fazendo falta, né, irmãos? Tenho orado por ela. Graças a Deus a cirurgia foi um sucesso e ela está se recuperando. Isaías capítulo 26. Quero ler numa versão aqui. Verso 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. Aqui paz é shalom, que é bem-estar em todas as áreas. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cuja mente é firme, porque ele confia em ti, cuja mente está concentrada em você. Em outra versão diz: aquele que através de sua imaginação se vê em Deus, experimentará paz, prosperidade, proteção e saúde. Porque a palavra mente aqui no hebraico é a palavra para imaginação.
É a mesma palavra. Então, ao formar imaginações, nós estamos escrevendo mensagens no nosso coração. E Provérbios 4:23 diz: tudo que se deve guardar, guarda o teu. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: aquilo que você medita, aquilo que ocupa a tua mente, vai escrever imagens no teu coração. O coração é algo muito importante na questão da fé. Por exemplo, tem pessoas que têm uma atitude errada sobre algo, e elas tentam mudar a atitude, mas não mudam a raiz. Então elas não mudam, elas por medo, mudam por um tempo, depois voltam a fazer tudo de novo. Por quê? Porque não tratou a raiz, é uma crença no coração. Vamos voltar para Gênesis capítulo número 13 de novo. Aleluia. Agora vamos para Gênesis capítulo 15, verso de número 1 e 2. Hoje, nessa noite, o Senhor quer te dar uma visão nova sobre a tua vida. Ele quer que você se veja da maneira que Ele te vê, porque Deus vê em você o que ninguém vê. Nem seu pai e sua mãe sabem quem você é, mas Deus que te criou sabe quem você é. Gênesis capítulo número 15, verso 1. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão numa... De que forma a palavra chegou? De que forma a palavra chegou? De que forma a palavra chegou? Dizendo: não tenha medo, eu sou o seu escudo, eu sou sua recompensa. Verso 2. Mas Abraão disse: Senhor, o que me darás, visto que estou sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco? Olha, Deus, quando chamou Abraão, chamou ele para ser o quê? Pai de nações. Mas como é que ele se via? Beleza, você é meu escudo, você é minha proteção, mas eu estou sem filhos. Ele se via sem filhos, mas Deus via ele assim? Ele tinha uns 70, Sara uns 60 quando Deus chamou ele. E esse é o Deus do impossível. Ele não chamou um casal com 17, 18 anos. Deus poderia fazer uma nação que já era grande e maior, ou uma nação pequena, uma maior. Mas Deus pega alguém que é idoso, com a mulher estéril, e diz: eu vou fazer uma nação de vocês. Porque Deus cria de onde não existe. Deus gosta da impossibilidade. Quando a visão do seu coração mudar, você vai fazer orações mais ousadas. Aquilo que você está temendo para Deus não é nada. E Ele quer mudar a forma que você vive a vida, pela perspectiva verdadeira, para que você possa aprender o que é andar por fé. Amém? Então Abraão se via sem filhos. Como Deus o via? Pai de nações. O seu contexto atual, o que você está vendo, não é a realidade daquilo que Deus criou para você. É por isso que, se você basear a sua vida no que está acontecendo, você vai sucumbir. Mas se você começar a se agarrar com aquilo que não se vê, ora, fé é a certeza das coisas que não, convicção de fatos que não podem ser vistos. O fato de não ser visto não quer dizer que não existe. Quem pode ver átomos? Mas a ciência descobriu e eles existem. E até hoje eles não sabem qual é a força que une os átomos. A Bíblia diz em Colossenses que Jesus é a força, o elo que liga todas as coisas. Aleluia. Estão comigo? Então vamos lá. Vai para Gênesis. Antes disso, vamos para Efésios capítulo 1:16. Rapidinho, vai. Já que eu estou em Gênesis, vamos ler logo o versículo 5. Gênesis 15, verso 5. É só para confundir vocês mesmo. Ele disse: o meu herdeiro Eliezer. Disse mais Abraão: a mim não me concedestes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu. Essa era a realidade do que Deus disse. Sim ou não? Era a realidade do que Deus disse? Não. Mas era a forma como ele se via, sem filhos, e um herdeiro herdando tudo dele. Mas Deus, quando o chamou, Deus viu eu e você. Você não entendeu? Ele não é só pai dos nascidos da carne, Ele é pai dos da fé.
em tua descendência serão abençoadas e benditas todas as nações da terra. Deus estava vendo nações aonde ele via infertilidade, Deus via multiplicação e frutificação. Deus não precisa nem de água para trazer colheitas. Deus não precisa nem de um banco para fazer chegar dinheiro. Maria nem teve relação e ela engravidou. A tua mente vai tentar imaginar o que Deus vai fazer, mas o que Deus está fazendo é tão grande que você não vai conseguir conceber de forma mental. Vai ser no coração que essa coisa vai ser gerada. É por isso que o diabo vem com informações da tua mente, para ocupar a tua mente, fazer você se preocupar, para te distrair, se manter ocupado ativamente nas preocupações, para que você não possa ouvir o Senhor. Mas Deus tem uma palavra para você essa noite que vai te ativar espiritualmente, vai abrir o entendimento e a visão do teu coração. Amém? Porque chegou o tempo de conceber e possuir aquilo que lhe pertence. Meu Deus do céu. Gênesis capítulo 15, verso 5. Então o Senhor conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E ele disse: será assim a tua descendência. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão está na tenda olhando para a tenda, e o Senhor diz: sai da tenda, eu quero você olhando para aquilo que é impossível. Olha para o céu, ele olhou. Pode contar as estrelas? Não, será a tua descendência, conta elas. E ele começa a contar. Por que Deus manda ele contar as estrelas? Porque Deus quer encher sua mente e seu coração até que aquilo transborde. Abraão tinha a palavra escrita? Ele tinha a Bíblia? Não. A primeira promessa é: ei, assim será sua descendência como a areia da praia, como o pó da terra. Dá para contar o pó da terra? Imagine você na praia tentando contar a areia. Dá para contar? Não. E por que agora Deus aponta para as estrelas? Porque de dia, por não ter palavra escrita, ele tinha uma imagem, a areia. E de noite, ele tinha as estrelas. Ocupa a tua mente com aquilo que Deus falou. Se você não ocupar a sua mente com aquilo que Deus fala, o diabo vai levar ela na direção errada. O segredo para as imagens corretas do coração está naquilo que você medita. Todos os dias Deus sempre vai te dar algo. Hoje eu não preciso das estrelas nem da areia, eu tenho a palavra de Deus. Diga: eu tenho minha Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Só que para analisar sobre algo. Por que areia e por que estrelas? Porque areia fala da promessa vindo da carne. O homem veio do pó da terra. Então fala da descendência natural, de sangue de Abraão, os judeus. Mas estrelas do céu fala da descendência que Gálatas 3 fala, a descendência celestial, os da fé. Está falando de mim e de você. Nós estávamos lá naquele dia. Abraão não tinha nenhum filho ainda, e eu e você estava lá na promessa. Ai meu Deus. Romanos capítulo 4 diz: não foi pela lei que ele se tornou herdeiro, não foi pela performance, não foi baseado em sua obediência, porque Abraão errou, mentiu. Foi construído esse homem de fé ao longo do tempo, e não foi do dia para a noite. Deus precisou lidar com algumas coisas no coração daquele homem, mas o que Deus fez foi mudar os olhos do coração o tempo todo. Antes de mudar o nome, Deus mudou a visão dele. Deus faz ele enxergar toda a terra. Deus agora faz ele olhar para as estrelas. Deus vem em forma de visão o tempo todo. Por quê? Porque havia imagens erradas no coração de Abraão. A primeira imagem errada, ele sempre se via sem filhos. E agora Deus dá uma imagem, não de um filho, mas de milhares de filhos. Tem alguém comigo? Pega o dedo de profeta, olha para alguém e diga: as manifestações do seu milagre começam com a visão interior. Diga: antes de mudar a sua situação, Ele vai mudar a sua visão. De novo, antes de mudar a sua situação, Ele vai mudar a sua visão. Melhor dizendo, Ele vai te dar uma nova visão.
Mas não é uma visão baseada em um relatório humano e natural. É uma visão relata naquilo que Jesus fez por você. Todo mundo pode te abandonar e te deixar, mas Ele disse: eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Teus irmãos podem ter te vendido, mas eu sou contigo para te fazer prosperar onde você chega. O que você precisa não é de favor dos homens, é reconhecer o meu favor na tua vida, a minha presença. Mas pastor, você não sabe, eles me deixaram, então não era para estar com você. Deus vai trazer os novos. Olha para o teu vizinho e diga: alguns de vocês já estão de malas prontas para a mudança radical que está acontecendo. Sai da tua terra e da tua parentela. Não leva Ló. Por quê? Porque quem não faz parte não entra com você nesse processo novo. Por que você está fazendo questão por algo ou por alguém? Meu Deus, em vez de acrescentar, vai ser só um atrapalho no processo. Eu não estou ensinando, estou falando de forma profética. Se puder aumentar só um pouquinho o meu retorno. Aleluia. Quarta-feira minha voz foi embora, irmão. Que mover foi aquele? Deixa eu correr. Eu nem comecei. 2 de Reis, capítulo 6. Eu não estou esquecido, não. Teve um texto que eu pedi para abrir em Efésios, mas vai ficar para depois. 2 de Reis, capítulo 6, verso 15. Vai lá. Você está preso demais ao que está vendo. Fé é a arte de ver o invisível. É ver pela perspectiva divina. Agora é preciso ver as outras mensagens para você entender o que eu estou falando. Porque eu não posso mais colocar fundamento. Já fiz na primeira e agora a gente já está num caminho sem volta. Capítulo 6, verso 15. Eu quero começar do verso vamos começar do 11. 8. O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas para o lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou os seus servos e lhe disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel, quem é o X9? Respondeu um dos servos: ninguém, ó rei. Se fosse na linguagem atualizada hoje, seria: quem é o X9? Respondeu um dos servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras de que tu falas na câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas chegaram de noite e cercaram a cidade. O homem de Deus Eliseu, ele dizia para o rei de Israel: naquela época havia guerra entre Israel e Síria, e os assírios amavam emboscadas. Por isso que a Bíblia diz: toda arma forjada contra você não prevalecerá. Deus não é pego de surpresa, irmão. Você pode não estar sabendo o que está acontecendo, mas Deus já foi lá. Tem gente aqui que está tendo livramentos que nem sabe. Deus está protegendo você e sua casa. E não é porque você é bom, porque Deus é bom. Confia no amor dele. Ainda que você falhe, Deus não falha. Ele te ama e Ele quer cuidar de você. Só que o rei de Israel, ele estava enfrentando o rei da Síria e ele armava emboscadas. E o homem de Deus dizia ao rei: não vá para tal lugar, porque lá tem uma arapuca para vocês. E o que é que acontecia? Ele fugia, e toda vez que fugia, se livrava. E o que é interessante, gente, é que eram os pensamentos que o rei da Síria tinha antes de dormir. O que ele tramava, sabe? O diabo pode tramar armas, arquitetar planos, e no natural parece que tudo está dando certo, mas Deus é o Deus das reviravoltas.
Eu estou sentindo isso tão forte no meu coração de liberar essa noite. Haverá uma reviravolta tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que envergonhados e confundidos serão todos os inimigos. Aí o homem de Deus está lá dormindo, tranquilo, e ele disse: manda prender esse cara. Nem 007 recebeu tanta naquele, né? Missão Impossível de Tom Cruise, o último filme. Quem já assistiu o 007? O 007 morreu, né? No último filme, aí não ficou legal. Mas no Missão Impossível, já está dizendo missão, ele sempre sobrevive, né? Já imaginou aquele cara que é uma arma perigosa para o inferno? E aí o inimigo diz: é um profeta, como é que a gente prende ele? Mandar um exército com tropas e cavalos fortemente armados. Pera aí, irmão, era só um homem. Você não tem noção do que você representa. Alguém olha para você e parece ter uma unção comum e ser alguém comum. Você sabe por que você é tão atacado, tão atacada? Para que o que está em você não se manifeste. Porque Deus nos levantou como uma influência no meio do caos. Seja na academia, na escola, no trabalho, na igreja, aonde for. A unção que está em você, o poder que está em você, quando vier para fora, tudo que está à sua volta começa a ser transformado. Então o inimigo diz: vou mandar prendê-lo, vamos detê-lo enquanto é tempo. Porque se a gente não deter ele agora... Quem era Eliseu? Um profeta. Mandaram um exército. Ele não era Osama Bin Laden, irmão. Só um profeta. No natural, alguém pode não ver isso, mas no reino do Espírito o diabo sabe a ameaça. Por isso que ele está lutando para te matar. Mas Deus chegou primeiro. Algumas pessoas aqui até tinham desistido da fé, mas percebeu como o teu coração está tendo reviravoltas nesse tempo. Uma unção nova está vindo sobre a tua vida, e o teu chamado vai aflorar como nunca, e Deus vai te lançar como flechas na mão dele. Ninguém vai te segurar. Você pode pegar no ombro de alguém que está do seu lado e diga: dessa vez ninguém mais vai te segurar. Diga: o diabo para te enxergar vai ter que pôr binóculos. Só que o homem de Deus está lá, versículo 15. Eu não ia nem pregar sobre isso, mas tá bem. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado toda a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Quem considera o que é natural? Eliseu está dormindo e logo cedo o moço se acorda, vai escovar os dentes. Quando abre a janela de casa, está uma tropa da Síria cercada a casa. Ele grita: ai, meu senhor, o que vamos fazer? Desesperado. Por quê? Porque a vida dele está enredada pelo que é natural, pelo que pode ser percebido naquilo que é padrão humano. Um grande exército vem contra mim e você, nós somos dois. Olha o que o homem de Deus diz. Ele respondeu: não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O moço olhou para ele e disse: como é? Então mais um é dois. Eu não estou falando na percepção natural, eu estou falando baseado, atentado naquilo que não se vê. Mas o moço ainda está com medo, então ele ora: Senhor, abre os olhos do moço. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. Olha para o teu vizinho e diga: oh meu Deus. Olha para o teu vizinho e diga: meu irmão, o maior problema na sua vida hoje não são as circunstâncias à sua volta, é aquilo que você enxerga. Todo mundo chamava Golias de gigante. Davi disse: é um incircunciso. Aonde o povo via um gigante, Davi via promoção. Diga: fé é uma perspectiva. Então ele diz aqui: o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu, o monte estava cheio de cavalos de fogo em redor de Eliseu. Meu Deus. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te essa gente com cegueira. Feriu-os de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é esse o caminho, nem é essa a cidade. Segui-me, vou guiar vocês ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado em Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam.
Abriu-lhe o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu Senhor. Eliseu está dizendo: ei, vocês estão no lugar errado. Primeiro ele ora: Senhor, que fiquem cegos. Às vezes eu oro de manhã que o inimigo não me veja. A Bíblia diz que ele anda como um leão bramindo ao nosso derredor, porque ao derredor tem os anjos de Deus. E ele usa a preocupação para devorar sua mente. Mas quando você habita no amor de Deus, você se torna indevorável. E o que acontece, meus irmãos, é que o homem de Deus ora e diz: Senhor, coloca uma cegueira neles. E eles olham para o homem de Deus e diz: olha, vocês estão no lugar errado, eu vou levar vocês para o lugar certo. O cara que eles estão procurando agora está guiando eles. Deus confunde as coisas. Deus trabalha de uma maneira que você não entende. O homem de Deus leva eles para o rei de Israel. Quando chega no meio de Samaria, agora o homem de Deus ora que os olhos se abram. Quando se abre, ele se vê cercado. E o rei de Israel: e agora? A gente vai ferir eles. Você vai ferir os soldados que você conseguiu com espada e com força? Em outras palavras, o que você fez para ter eles em suas mãos? Do Senhor é a batalha. Fala o seguinte: dá pão e água. A Bíblia diz que depois daquele dia nunca mais houve guerra. Algumas coisas vão ser respondidas quando você responde o mal com o bem. Não paga mal com mal, paga o mal com bem. Olha para o teu vizinho e diga: a maneira da carne vai produzir mais dor, mais sofrimento, mais distanciamento. Diga: mas a maneira do Espírito vai produzir restauração, proteção e força e favor sobre a tua vida. Na ótica humana, vou me vingar. Na ótica de Deus, vou perdoar. Parece que está sendo besta. Não, você está vencendo, rapaz. Amém? É melhor confiar em Deus do que nos seus planos. Sim ou não? Então vou começar a pregar agora. Tem alguém comigo aqui hoje? Oh my God. Diga: a arte de ver o invisível. Só que muitas vezes o Senhor quer falar com a gente, mas eu percebo algo. Mateus capítulo 13, verso de número 22. Coloca lá. Tem um versículo que diz que... Tem um ditado que diz, né? Que a árvore é julgada pelos frutos, não é? Isso é verdade. A parábola do coração, muitos conhecem como a parábola da semente. O nosso coração é tão poderoso que ele impede até mesmo que a palavra de Deus frutifique. Haviam 4 solos, só um frutificou. Por quê? Porque mesmo a palavra de Deus sendo poderosa, mas o nosso coração determina se ela vai frutificar ou não. 3 tipos de solos a palavra não frutifica, mas em um frutifica. E o que é interessante é que a Bíblia diz o seguinte: aleluia. Diga assim: a importância da condição do coração. Então Deus trabalhou com Abraão na visão do coração, mudando a visão interior. Para mudar as circunstâncias do lado de fora, Deus muda primeiro por dentro. Quem está comigo? Mateus 13, 22. Quanto ao que foi semeado entre espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e a sedução das riquezas sufocam tornando o quê? Infrutífera. Mas enfim, o que foi semeado em boa terra, aquele que ouve a palavra e entende, e frutifica e produz grande colheita. Quem concorda comigo que... Vou dar um exemplo de um jardim. Você tem um jardim. Nesse jardim você plantou várias plantas, e mesmo assim crescem ervas daninhas. Sim ou não? Sim. Você não plantou essas ervas, elas nasceram lá. Amém? Vamos para Romanos 10 e 17. Se você não cuidar bem do jardim, essas plantas vão tomar uma proporção, essas ervas daninhas, que elas vão começar a se igualar ou até passar as plantas boas. Sim ou não? Sim.
Lá em casa, às vezes no jarro, eu percebo nascendo, e elas vão competir pelo sol, pelo calor, pela água, pelos nutrientes do solo. E elas vão competir entre si, estão no mesmo ambiente. Elas vão competir pelo ambiente, pelos nutrientes do ambiente. E isso é muito interessante, porque esse jardim é o nosso coração. Tem algo tentando competir com a palavra de Deus no teu coração, e muitas vezes você não percebe. A parábola de Mateus 13 é a parábola do coração. Quão poderosa é a crença do coração, a ponto de fazer com que a palavra de Deus, que criou o universo, não frutifique. Isso é muito sério. Porque às vezes a gente diz, se é de Deus, pelo fruto nós conheceremos. Quem já ouviu essa frase? Mas nem sempre é assim. Porque Jesus curou 10 leprosos, mas só um tinha o caráter suficiente de voltar e dar graças. Então quer dizer que a cura dos outros 9 foram falsa? É uma cura falsa? Não. A validade da palavra de Deus não é validada pelo que fazemos com ela. Ela continua sendo poderosa e sendo a palavra de Deus. Porque muitas vezes as pessoas dizem, eu vou para a igreja e volto e nada acontece. A nossa interação com a mensagem, ela é muito importante. Porque eu percebo na vida de uns uma transformação radical, uma explosão de mudança. Porque o nível de transformação que eu experimento está ligado ao nível de transformação. Mas agora, quando a palavra de Deus começa a transformar a minha mente, eu vou ter uma percepção do mundo e da vida baseado na mente de Deus e não na minha mentalidade velha. Só que nós somos religiosos, temos rotinas religiosas. Vamos à igreja e voltamos, mas não temos comunhão e nem comunhão com ouvir a palavra. Não treinamos nossos ouvidos para a voz de Deus. Romanos 10, versículo 17. Eu percebo nesse tempo. Já viu o caminhoneiro? Que ele sai com a carga de um lugar. Essa semana eu vi o caminhão saindo da empresa. E no meio do caminho ele tem que apertar mais a carga. O Senhor disse para mim algumas coisas que você pregou. Nesse tempo você vai precisar dar uma reforçada de novo. Porque eu não estou pregando aqui para te emocionar, para te motivar. Estou pregando aqui uma mensagem que pode mudar a tua vida para sempre. E o meu papel é ter compromisso com a edificação e não com aceitação própria. Eu não quero que você me aceite e ache que eu sou um bom pregador. Eu nunca vou chegar no nível dele. Eu quero que você desfrute de uma verdade que é verdade. E no meio do caos podemos viver assim. Minha esposa no meio do caminho disse, meu Deus, se eu fosse olhar para as coisas que estão à volta, mas por causa da graça e do descanso, quando eu preciso, o dinheiro está chegando, as coisas estão se resolvendo. Deus disse para mim hoje, sabe por que eu não dou a você todas as direções e informações que você precisa? Porque se eu lhe desse todos os detalhes daquilo que você precisa saber, você não dependeria de mim para fazer aquilo que te chamei para fazer. É por isso que Deus não te mostra tudo, Ele te mostra aspectos daquilo que você vai caminhar. E muitas vezes, mesmo sem saber, você aprende a confiar. Você não questiona, você confia. Isso traz paz. Porque enquanto não abre mão do direito de tentar entender, você nunca vai viver a paz que excede todo entendimento. Fé não é produto do intelecto. Calma, vamos embora. Deus não está sendo julgado pela sua palavra. Deus não é julgado por aquilo que eu falo com a palavra. Amém. Romanos 10 e 17. Quem achou, diga glória a Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir. Diga de novo, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Cristo. Aqui não diz a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se fosse assim, você botava o CD de Cid Moreira em áudio da Bíblia, passava 24 horas tocando e você teria a fé de Wigglesworth. A Bíblia não diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir vem da palavra. Não é do que você ouviu. É uma voz no tempo presente. Fala de um relacionamento presente com a palavra de Deus. Todos os dias da minha vida. Quem está comigo? Tem alguém comigo aqui hoje?
Aleluia. Pega o dedo de profeta, olha para o teu vizinho e diga: não funciona assim. Diga: a fé vem pelo ouvir. É a sua conexão com a voz de Deus. Diga: é a voz de Deus. Ela é ativada pela exposição à palavra. Você está me ouvindo aqui, você está exposto à palavra. Algo é ativado na voz de Deus no seu coração. Quanto mais eu escutar o ouvir da palavra, e aqui é ouvir por um pregador ungido. Porque se fosse só ouvir, como que Abraão se tornou pai da fé, que não tinha mensagem no YouTube, nem Bíblia escrita? Ele tinha relacionamento com a palavra viva. Quanto mais eu ouvir o ouvir da palavra, mais em mim vai ser ativado. Quanto mais exposto eu estou à palavra de Deus, a ouvir a palavra de Deus, mais é ativada em mim a voz de Deus. Você vai ter uma percepção maior de discernir a voz de Deus, ouvindo sua palavra. Quem está comigo? Amém. É a palavra de Deus que vai aprimorar o teu ouvir. Você acha que é os sentidos, você acha que é o intelecto, mas não é. Só que o problema é que muitas vezes eu tenho uma palavra que Deus falou comigo, mas eu tenho uma outra ideia. Eu tenho essa reclamação, eu tenho essas sementes de raiva, ofensa, mágoa, competindo com a palavra de Deus, que é a semente genuína. Às vezes a gente pensa que não está sendo resposta de uma ofensa porque a gente não está amargurado. Uns meses atrás o Senhor disse para mim: você está respondendo a uma ofensa. Eu disse: não tem como, eu não sou uma pessoa amargurada. E Ele disse para mim: nem sempre respondemos a uma ofensa quando estamos amargurados. Mas se o que alguém disse ou fez, você reage através daquilo, a sua resposta está sendo através de uma ofensa. Porque o estágio final é a amargura. Mas muitas vezes aquilo que estamos ouvindo está competindo com a voz de Deus no teu coração. Sementes que estão sendo plantadas, ideias que vêm para competir com a palavra. Quem está comigo? Aleluia. Quantas pessoas aqui já ficaram desapontadas com a crítica? Quantas pessoas aqui já tiveram reclamação? Reclamação é uma semente tentando tomar lugar no teu coração. A Bíblia diz que os cuidados do mundo, em Mateus 13, os outros interesses trazem fardos e preocupações que sufocam a semente. Marcos capítulo 9, vamos lá. Essa semana o Senhor disse para mim: o inimigo vai trabalhar para aumentar o nível de atividade, de preocupação na tua mente, para te distrair. Se ele manter você ocupado como Marta, você vai viver preocupado. A Bíblia não diz que Marta estava preocupada porque ela tinha um problema. A Bíblia diz que ela estava preocupada por não fazer a coisa necessária. Achamos que o resultado da preocupação é a conta que temos para pagar, mas não é. É porque não fizemos o que era necessário como Maria, que entramos nesse lugar de irritação e preocupação. Fazendo o que Maria fez ou o que Marta fez, problemas virão. Mas o lugar de onde eu estou me alimentando determina as minhas reações e a maneira como eu vivo diante do problema. Nós não queremos uma mensagem como essa, porque muitas vezes nós estamos como Maria, fazendo um monte de coisa para Deus, um monte de coisa do lado de fora, mas não fazemos a única coisa que é necessária que Jesus pediu. Pastor, não sei o que fazer. Que tal fazer o que já sabe? Começar a ouvir a palavra, começar a crer naquilo que já foi dito para você. Amém? Olha para o teu vizinho e diga: começa com o que já sabe. Você sabe orar, você sabe perdoar, você sabe adorar, você sabe vir à igreja. Pelo contrário, sabe, tudo isso está acontecendo para eu parar. E tu vai parar? Irmãos, eu não dou gosto ao diabo. Se o que o diabo está fazendo para eu parar, então eu vou, se eu ir uma vez, eu vou 5. Rapaz, tudo isso veio para eu parar agora. Agora é que eu vou fazer mesmo. Percebe como uma coisa... Eu sei que é uma ação do diabo para me deter. Aí eu vou ficar detido. Marcos capítulo 9, versículo 17. Vamos lá. Quem tem Bíblia, diga amém. Eu estou escrevendo aqui algumas coisas que eu ando meditando. Então, quarta-feira eu vou trazer a mensagem completa. Marcos capítulo de número 9. Quem achou, diga amém. Eu amo minha sogra. Quem achou, diga eu amo minha sogra.
Eu amo a sogra da minha esposa, ela está ali sentada, irmão. E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito imundo, e este onde quer que o apanhe, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes, vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração, quem tem a versão ó geração sem fé? Quem tem essa versão, levanta a mão para eu ver. Eu sei que muitos nem Bíblia está lendo, porque tem na tela, né? É melhor filar, né? Eu também faço isso. Mas uma versão diz: ó geração sem fé. Mas na versão original é: ó geração incrédula. Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando estarei eu junto a vós? Até quando vos suportarei? Tragam ele a mim. Há uma diferença entre uma geração sem fé e uma geração incrédula. A Bíblia não diz sem fé. A Bíblia diz o quê? Geração? Vou descer aqui para ver se vocês respondem melhor. Geração o quê? Geração incrédula. Incredulidade não é ausência de fé, é presença de incredulidade. Então eu não gosto dessa versão que diz geração, não estão me ouvindo bem aqui no retorno. Geração incrédula, não geração sem fé. Ele não disse que eles não tinham fé, disse isso? Não, o problema aqui não é falta de fé. O problema é que pode ter mais de uma semente crescendo no coração. Tem alguém comigo? Dizer que aqui é falta de fé é incorreto. Tem pessoas que chegam para mim e dizem assim: pastor, eu tenho uma inclinação ao intelectual. Eu digo: você tem uma inclinação, agora está perfeito. Você tem uma inclinação à incredulidade. É isso que você quer dizer. Eu tenho uma inclinação ao intelectual. Hebreus 11:3, coloca na tela. Deus é muito inteligente, mas Ele nunca perdeu sua fé. Ele é um Deus de fé e é inteligente. Concorda comigo? Se o meu intelecto está afetando minha fé, eu estou aprendendo coisas erradas. Hebreus 11, versículo 3 diz: pela fé entendemos que o mundo e o universo foi criado pelo poder da palavra. Pega o dedo de profeta, olha para alguém e diga: não encha seu coração com sementes que vão competir com a palavra de Deus. Eles tinham fé, só que havia não era ausência de fé, era a presença de outras sementes competindo no coração deles, que estava bloqueando a fé deles. A Bíblia diz em Hebreus que pela fé entendemos. Diga: nós cremos e por isso entendemos. Diga: não entendemos para crer. Se você tentar entender as coisas para confiar em Deus, você vai ficar louco. Porque o homem de Deus disse para Geazim: mais são os que estão conosco. No natural, dava para entender isso? Teve que abrir tem algumas coisas que Deus vai precisar abrir teus olhos para você perceber. Tinha mais cavalos de fogo, carruagens de fogo do que exércitos da Síria. Então a realidade espiritual é mais forte e mais poderosa do que a realidade natural. Mas nós focamos em qual? Estamos atentando para onde? Abraão realmente se via sem filhos, mas quando Deus mudou a imagem do seu coração, no livro de Romanos diz que ele não considerou mais o seu corpo nem o de Sara, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Por quê? Porque ele estava vendo para aquilo que é invisível. Ele só olhava para aquilo que Deus falou. Ele foi construído em fé. Não foi do dia para a noite. Ele falhou muito, errou muito, mas ele permitiu que a visão que Deus lhe deu fosse mais forte do que a visão que ele tinha no passado. Deus quer mudar as imagens que você tem sobre você. Isso só vai acontecer com a transformação mental que a palavra de Deus produz na tua vida. E se você não se apega à renovação da mente, você nunca vai mudar.
Você nasceu de novo, é perfeito, é filho, é perdoado, é amado e tem uma posição correta, mas tem uma mentalidade que está em guerra com Deus. Você faz parte de um reino com a mente contrária a Ele, porque não permite que a palavra de Deus mude sua maneira de pensar. O diabo sabe o que Provérbios 23:7 diz: como imagina em sua alma, assim ele é. Então é nessas imagens que ele vai trabalhar. Só que a verdade está na palavra, e quanto mais eu começo a ouvir a palavra de Deus e meditar e me encher dela, o que vai acontecer comigo? Serei como uma árvore plantada junto a ribeiros. Eu não vou produzir os resultados, a palavra em mim vai produzir. Quando muitos estarão fracos, você vai ter a força necessária. Quando muita gente estará desanimado, você vai estar encorajando os outros. Por quê? Porque em você existe um fundamento que é invisível, mas é real, está sustentando a tua vida. Porque podemos ir de domingo a domingo e a nossa vida nunca mudar, e dizer naquela igreja, as pessoas não mudam. Mas não está ligado à igreja. Está ligado à interação que eu dou à palavra. Muitas pessoas, na minha época, Billy Graham disse algo, ele disse: olha, tinha 2 pregadores melhores do que eu, antes de mim. Esses 2 jovens eram incríveis. Um morreu como alcoólatra, e o outro morreu nas drogas. E ele disse: eu nem chegava a quem daqueles homens. Você não sabe o potencial que tem. Não permita que algo tão pequeno domine tua vida, quando você tem um potencial e algo tão extraordinário dentro de você. Deus quer produzir uma transformação radical na nossa vida, de segurança real, não de uma vida vivida de máscaras e de aparência. Porque a religião põe máscaras. É por isso que tem um monte de gente na igreja cheia de rituais, porque elas estão na igreja pelas coisas que acontecem, pela comunhão com os jovens. O jovem tem que ter comunhão. Se não tiver comunhão, se afasta. É bom a comunhão, mas se o fundamento está na igreja, as amizades, quando elas se forem, eu também me vou. Na minha época, o fundamento não era esse. Hoje o entretenimento tomou tanto conta da igreja, que tem pessoas que têm estratégias de igreja. Amam estratégia, a palavra não é nem mais valiosa. O que é mais valiosa é o trabalho que é feito de entretenimento e de estratégias. Se o Espírito Santo sair da igreja, as pessoas nem percebem. Por quê? Porque não aprenderam a ter confiança nele. Elas não foram entregues ao governo do Espírito. A igreja primitiva não tinha Bíblia. A igreja primitiva não tinha nada do entretenimento que temos. E por que aquela igreja foi triunfante? Porque elas foram entregues ao governo do Espírito Santo. João escreveu quando já tinha mais de 80. Os evangelhos foram escritos depois da morte de Jesus, 70 anos depois. E como que aquela igreja sobreviveu a tudo que eles passaram? Hoje alguém fica na igreja por causa dos relacionamentos. Isso é estratégico. É bom melhorar a comunhão, é bom melhorar todas as estratégias, mas se o fundamento da minha vida não for a verdadeira vida, em que realmente a minha vida está baseada, numa rotina religiosa ou na fonte que é Jesus, todos nós, com o rosto descoberto, somos transformados pela sua imagem. Contemplando a imagem dele, somos transformados. A imagem que Deus vai usar é Jesus, e não coisas. E o que é legal na nova aliança é que você não precisa pôr uma máscara, porque pode ninguém saber quem você é, mas Deus sabe e nunca te rejeitou por causa disso. Porque a graça te encontra onde você está. Mas tudo que Deus quer é te tirar desse lugar, porque enquanto você não cresce e não muda, você está sofrendo. E Ele quer te tirar desse lugar para que você viva realmente, plenamente, bem, independente do que está acontecendo do lado de fora. Isso é evangelho. Não uma vida de aparências, mas a essência de dentro para fora. Quando Jesus repreendeu aquela geração, Ele disse: ó, geração incrédula. Ele não disse que eles não tinham fé. Havia fé, mas havia elementos que competiam com aquela semente da palavra de Deus, que era a incredulidade.
uma presença do Espírito Santo tão forte aqui essa noite. Eu conversava com minha esposa sobre isso esses dias. A gente vive um mundo onde as pessoas têm muita crise de identidade. Parei até a mensagem que eu estava pregando. E ele diz: todos nós com o rosto descobertos. Ele sabe quem você é e nunca te rejeitou, sabendo todas as tuas falhas e defeitos. Religião vai pôr uma máscara e vai estar tudo bem. Você vai na igreja e se veste da maneira que todo mundo quer, age da maneira que todo mundo quer, isso vai estar bem com os outros. Mas por dentro você se sente vazio. No Evangelho não. Ele não te deu uma religião, Ele te deu um Pai. No Evangelho Ele te deu uma presença, o próprio Deus habitando em você agora. E Ele diz: filhinhos, não tenham medo, porque é maior o que habita em você. Ainda que do lado de fora uma realidade natural seja extremamente grande, a realidade espiritual do que habita em você é muito maior do que tudo que está à tua volta. Há uma força e um poder operando. É por isso que Paulo ora em Efésios, para que os olhos do entendimento se abram, para saber quem eu sou, o que me pertence e o poder que está operando em mim. Porque senão, se eu viver por religião, eu vou viver no meu esforço, eu vou viver na performance, eu vou tentar agradar todo mundo, eu vou tentar ser bom para todo mundo. Mas quando na verdade eu estou fazendo coisas para tentar ser aceito. Mas eu não preciso fazer nada para ser aceito, eu sou aceito por causa do sangue dele. E se as pessoas não me aceitam, eu estou nem aí para elas. Não morreram na cruz por mim, Ele morreu por mim. É Ele que se importa com a minha mudança, porque Ele sabe o quão bem isso faz para mim. Então chega de fugir daquilo que Deus te chamou para mudar. Chega de correr. Está na hora de viver aquilo que Deus chamou para viver. Fora disso você nunca vai ter paz plena e a verdadeira satisfação. Uma vez que você experimenta e prova a razão pela qual você existe, nada mais vai conseguir satisfazer você. Eu queria que você ficasse de pé agora. Terça-feira eu volto com essa mensagem. Eu não. A fé nos dá um nível de entendimento que o raciocínio humano não consegue dar. Queria chamar o louvor aqui à frente. Glória a Deus. Não encha seu coração com sementes que vão competir com a palavra de Deus. Quando o jovem endemoniado viu Jesus, ele começou a bater, cair, espumar. Talvez o diabo pensou: foi isso que funcionou com os discípulos, vai funcionar com Jesus. Mas com ele não funcionou. Porque geralmente o tamanho do problema que vem para você está ligado ao tamanho da sua identidade e propósito. O inimigo está trabalhando com a perturbação com que eles viam fora, que os faria não ver mais o que viam por dentro. O que é que Deus está tentando dizer para a gente hoje? O que está acontecendo lá de fora? Essa perturbação do lado de fora é o inimigo trabalhando para você não ver o que estava vendo por dentro. O menino bate para um lado, para o outro, bate para um lado, para o outro, para quê? Para que eles não pudessem ver por dentro. Mas mesmo do lado de fora, tudo dando errado, dentro de você, Deus vai mudar a sua visão essa noite. Se você se via como um perdedor, Ele quer que você se veja como mais que vencedor. Porque talvez a visão que você tenha de você mesmo seja uma visão que a igreja que você faz parte ou fez parte criou sobre você. Mas não é essa a imagem que Deus tem sobre você. Deus te vê como filha, Deus te vê como filho. Todo mundo pode ter te rejeitado, Deus não te rejeita. Tem pessoas que estão aqui. Eu tô debaixo de uma unção tão forte aqui essa noite, que eu parei até a mensagem, que vão receber um abraço do Espírito Santo. Tão forte, tão forte. Vai vir vontade de chorar, de gritar. As vestes de religião que colocaram em você não servem mais para você. E a melhor coisa do mundo é ser autêntico. É poder ser você onde você chegar.
mudando ou não, com falha ou não, com acerto ou não, você nunca vai saber o quanto é amado enquanto não for amado por quem verdadeiramente você é. Se você finge ser quem não é para ser amado, você nunca vai saber o que é amor. É por isso que Jesus disse no poço para aquela mulher: eu sei que você tem 5 maridos e o que tem não é seu. Não foi para revelar o pecado dela, foi para dizer, porque ela disse: como é que pode ele judeu falando comigo samaritano? Eu sei quem você é, e mesmo assim estou aqui. Atravessei quilômetros de distância por causa de você. Ele é o Deus da multidão, mas Ele é o Deus que atravessa Samaria por causa de uma vida. Feche seus olhos. Você tem um valor extraordinário. Você é muito importante para o Pai. Você é muito valioso para Ele. Ele te ama demais essa noite. Ele está trabalhando em algumas áreas da sua vida. Uma nova unção vem sobre você. As vestes da religião, os padrões religiosos não cabem em você, nunca couberam. Porque o que Deus tem contigo é muito grande. É além do que você imagina. Há um abraço do Espírito Santo em você essa noite. Chegou o tempo de mudança. O Senhor vai abrir os olhos do teu coração. Ele tem um chamado com você na palavra dele, com ousadia. O Senhor te usará de forma tão poderosa. As pessoas que te conheceram vão ficar admiradas por causa do nível de unção, de revelação. Dessa vez o Senhor te levanta de maneira diferente. O que aconteceu não vai chegar nem aquém do que Deus vai fazer, porque a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Vou te honrar nos lugares que houve desonra. Dentro de você estou trazendo cura nas tuas emoções. Algo novo começa a acontecer essa noite. Um abraço do Espírito Santo. Eu sinto o Espírito Santo abraçando pessoas aqui essa noite. Chegaram pessoas aqui com a mente perturbada, com a mente tão cheia de problemas, de pressões. Esse choro que está preso, esse grito que está preso, sai hoje. Toda angústia que vem prendendo tua mente, essa opressão que o diabo tem tentado na tua mente, fazendo você desistir, trazendo desânimo, angústia nessa noite. Espírito de coragem, de poder, de ousadia vem sobre você. Seja renovada agora, filha. Seja fortalecida agora e cheia do Espírito Santo. Tu ia cantar lá, recebe isso. Renovo do Senhor nessa noite. Agora, recebe. Isso. Recebe o meu refrigério, diz o Senhor. Uma irmã pode abraçar ela. Feche os olhos, há uma presença aqui. Feche os olhos. Não olha para mim. Não olha para o ministério de música. A gente fica tão bitolado ao que sente, porque às vezes a palavra está ali e todo mundo está inquieto. Enquanto eu estava pregando, eu percebi a distração, o espírito de perturbação, de distração. Mas agora desse lugar há um ambiente da presença do Senhor, presença do Espírito Santo curando corações. Tem algo tentando competir com a palavra de Deus no nosso coração. Sementes que não vêm do céu, tentando sufocar a palavra, Léo, para que ela não fique frutífera. Mas toda palavra que Deus falou para se cumprir.
Eu queria que você levantasse sua mão para cima e declarasse pelo Espírito: toda palavra da parte de Deus vai se cumprir na minha vida, na minha família, na minha casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga: a palavra de Deus tem todo o poder, tem toda a autoridade, e é nela que eu confio. Ele está zelando sobre a palavra que falou, e ela vai se cumprir. Não passará, ela vai se cumprir. Eu não vou abortar nenhuma promessa, eu não vou abortar nenhum sonho mais. Eu vou viver tudo que Deus disse. Eu vou viver toda a promessa que se cumpre em mim, conforme a tua palavra. Cadê as Marias que acreditam? Cadê as pessoas que vão dizer como Maria, que se cumpra em mim? Eu nem sei como vai acontecer, mas eu sei de uma coisa: eu creio, eu creio, eu creio. As ervas daninhas que estão crescendo nesse solo não vão impedir a frutificação da verdadeira semente. O Senhor vai te dar graça para lidar com o egoísmo. O Senhor vai te dar graça para lidar com aquilo que está competindo com a palavra. Porque quando um jardim é regado, toda a semente que está nele cresce. Quando a presença de Deus rega a semente, tudo que está lá no coração vem para fora. Mas não vem para te envergonhar, vem para Deus te dar graça para você vencer. Coisas que estão na tua vida tentando te controlar estão vindo para fora para serem resolvidas. Meu Deus do céu. Amém? Quem recebe essa palavra? Eu queria chamar aqui à frente Talinho e Diana essa noite. Ela pensou que eu ia esquecer dela. Criança para apresentar também. Cadê a criança? Há um ambiente da presença de Deus. Vem Talinho, vem Diana. Vem cá, Ju, para orar comigo. Deixa eu apresentar a criança que eu vou orar pelos dois. Como é o nome dela? Maria quer dizer graça. Maria Valentina. Tem mais um aqui, rapaz. Como é o nome dele? Cauã. Rauã ou Cauã? Cauã. Vem cá, papai, fica perto. Tem um olho. É padrinho, é? Não é papai, não. A celebração não acabou ainda. Há uma unção muito forte nesse ambiente. E antes de sair, deu olho da unção. Nós somos um corpo. Nós funcionamos juntos. Eu queria que você estendesse as mãos sobre essas crianças. Sobre a vida de Maria Valentina. É Valente, viu? Maria Valentina não nasceu por acaso ou foi fruto de acidente. Ela vem para marcar uma nova história na sua vida, diferente de todas as outras histórias. O Senhor trouxe um novo tempo para você. Chega de fugir daquilo que Deus te chamou para fazer. Há uma graça na tua vida, filha, para viver esse novo tempo. Uma mudança. Deus está fazendo algo novo na vida de vocês dois. Sonhos que não aconteceram no passado vão acontecer nessa estação. Ela já é um sonho. É ou não é? Vocês
podem estender as mãos sobre eles. Que presença do Espírito Santo. Quando eu estou diante da unção profética, eu fico muito atento para o que Deus quer falar. Algo está acontecendo aqui no meio essa noite. Oh Pai, obrigado pela vida de Valentina. Como Jesus foi consagrado no templo, eu consagro a vida dessa criança, Senhor. Abençoa a vida dela, todos os seus caminhos. E assim como Ana apresentou Samuel, eu apresento ela ao Senhor como uma bênção para esse casal e para a humanidade. Que ela cresça no teu temor e amor. Que ela seja uma bênção para os seus pais e para todos à sua volta. E que se cumpra nela o teu propósito. Em nome de Jesus eu abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você pode dizer amém. Traga um Cauã. Fica aqui, é um casal, né? Cauã já está rindo. Pai, nós consagramos a vida de Cauã ao Senhor Jesus. A partir de hoje ele é teu. Nasceu com um grande propósito: revelar o amor de Deus para a humanidade. Eu declaro tuas bênçãos sobre ele, toda sorte de bênção, que ele viva e se torne tudo aquilo que o Senhor criou para ser. Eu abençoo todos os seus caminhos, sua vida, sua saúde, seu intelecto, sua família, em todas as áreas. Que ele cresça, que seja uma bênção para os seus pais e para toda a humanidade. Quantos concordam comigo? Digam amém. Existe algo muito forte acontecendo com vocês essa noite. Amém? Não é só a apresentação dos filhos de vocês, mas é uma nova fase da vida de vocês. Você não está só. O Senhor está contigo. Amém? Depois do parto de Cauã, algo aconteceu. Algo aconteceu. E esse algo que aconteceu mudou o curso da história, mudou tudo na tua vida. Mas o Senhor está trabalhando nisso que aconteceu. Amém. Você não está só. O Senhor está com você. Ele te ama demais. Você era para ter morrido nessa gravidez, mas o Senhor não deixou, pelo propósito que Ele tem com você. Tem sonhos que não morrem. O Senhor sonhou com você, e Ele vai cumprir os sonhos que colocou no teu coração. Amém? Padrinho, dá um abraço nela, padrinho. Vem cá, Diana e Talinho. A igreja celebra a vida desses dois, igreja. Pensem em duas armas poderosas dentro dessa igreja. Olha só, improváveis. Eu vi Talinho quando era um bebezinho. Peguei ele nos braços quando ele tinha meses de idade. Diana conheci no evento de evangelismo, e ela mora lá no IPCEP. E aonde ela passa, Deus conecta pessoas, levanta vidas. Essa mulher tem uma disposição em servir, e ele tem uma disposição em servir. Esses dois carregam um espírito, uma coisa no coração para servir os outros, que eu nunca vi igual. Que coincidência vocês estarem aqui à frente essa noite. Meu filho e minha filha, do coração. Diana quebrou a perna, mas estava aqui de cadeira de rodas. Já veio servir de muleta. Já veio com passagem, sem passagem. Já ofertou até a passagem que ela tinha na salinha das crianças. Vem de carona, sem carona, mas não desiste. E o que é interessante é que as pessoas que estão aqui com ela sabem o coração dela. E só vai ficar com você aqueles que realmente estão ligados no teu coração. Não é que as outras pessoas não são boas, é que Deus está te ensinando
a desapegar daquilo que é humano e a se prender aquilo que é eterno. Porque sonhos que não aconteceram vão acontecer nessa estação. Não é só a mudança de idade, é a mudança de fase. Uma nova estação está acontecendo hoje. Você vai se levantar debaixo da autoridade que nunca viveu antes. Você vai mudar as imagens do coração. Sementes do passado estão tentando competir com a imagem nova. Mas o Senhor diz: vinho novo não se coloca em odres velhos. Então Ele muda a tua mentalidade para que o que é novo chegue. Não é só pessoas novas, mas é lugares, é acesso a novas coisas. Portas estão se abrindo diante de você. Um nível de peso, de glória, de autoridade, de visão vem para o teu chamado e teu ministério. Teu chamado profético vai aflorar nessa estação. Palavras sairão da tua boca que vão mudar o destino e o curso de vidas de pessoas. Não é sobre casar, não é sobre ter filho e família como Abraão. É sobre ser modelo de fé para muitos. Se Deus quisesse que Abraão fosse só pai, Isaac nasceria com 9 meses. Mas ele estava criando em Abraão um modelo, um exemplo. E é isso que Ele está fazendo contigo. Recebe nessa noite uma nova unção sobre a tua vida. Abre teus braços. Você nasceu para dar certo. Você é porto seguro na vida de muitos que estão aflitos, na vida de pessoas que estão desesperadas e aflitas. Deus te usa como sombra, como apoio, como força, como coluna. É assim que Deus te vê. Alguém que influencia, uma influência no meio do caos. Você não desiste das pessoas. Você colocou vinho e azeite na ferida de muitos. E o Senhor te diz: é um novo tempo na tua vida, no teu chamado, no teu ministério. Receba uma graça para essa nova estação. Quero que você saiba que eu tenho muito orgulho de você. É um privilégio ser seu pai. É um privilégio ter você nessa casa. É um privilégio ter você em nossa família. E eu louvo a Deus pela tua vida e declaro todas as sortes de bênçãos. Te amamos. Aleluia. Quem celebra a vida desses dois, aplaude Jesus.